Olá! Nessa aula de microbiologia bucal, nós vamos falar sobre as repercussões sistêmicas dos focos infecciosos orais. Nós sabemos, então, que existem sítios de infecção, poderão existir sítios de infecção em muitas áreas da boca, principalmente relacionados com bolsa periodontal e com lesão periapical, que poderão ser lesões crônicas, ou seja, de longa duração. Então, uma infecção persistente. Então, uma quantidade grande de bactérias que vão ficando naquele local por um longo tempo. Tanto na área da bolsa como na área da lesão periapical existem vários vasos sanguíneos. Então, essas bactérias, elas podem cair na corrente sanguínea, ou seja, originar uma bacteremia e se espalhar, teoricamente, para qualquer órgão do nosso corpo. Nós vamos falar então, uma das primeiras complicações relacionadas com isso é a endocardite infecciosa. Endocardite infecciosa é uma infecção microbiana das válvulas cardíacas e endocárdio. Classicamente, ela foi relacionada com os streptococcus orais, como os Streptococcus sanguinis, Streptococcus oralis e Streptococcus gordoni. Você deve lembrar que esses são os estreptococcus, os micro-organismos pioneiros que vão se aderir à película adquirida no processo de formação do biofilme dental. São bactérias que normalmente não são patogênicas, mas preste atenção, elas não são patogênicas no local que elas habitualmente vivem, no sítio normal que elas fazem parte. Se elas caírem, por exemplo, na corrente sanguínea e pararem numa válvula cardíaca, aí sim elas poderão causar lesão, destruição tecidual. Uma outra característica que essas bactérias têm é a capacidade de aderência. Lembre que elas têm adesinas, por isso que elas se aderem, elas se ligam à película adquirida que reveste o esmalte dental. Elas também produzem polissacarídeos extracelulares. Então, todas essas características essas bactérias possuem. Então, elas podem usar isso para ligar-se às válvulas cardíacas, principalmente se essas válvulas cardíacas já estiverem previamente lesionadas. Outras bactérias relacionadas são os Staphylococcus aureus, epidermides, que poderão estar na pele, e bactérias ainda da boca, bactérias gram-negativas. Aqui eu coloquei o AA, né? O Aggregatibacter actinomyces tencomitas. Além de bactéria, existe o relato de endocardite pelo fungo do gênero Cândida. É por isso que no slide aqui o título é endocardite infecciosa e não endocardite bacteriana, já que o agente etiológico aí poderá ser bactéria, poderá ser fungo. Os fatores de riscos endocardite: lesões cardíacas congênitas e as lesões adquiridas, como aquelas que são sequelas da febre reumática, por exemplo. Tem também relato de endocardite em usuários de drogas injetáveis e também em pessoas que utilizam piercing. Como é feito o diagnóstico da endocardite infecciosa? É cultura de sangue, né? Então, o sangue é utilizado, é colocado no meio de cultura e verifique-se se tem crescimento microbiano. Lembrando para vocês que não é normal bactéria na corrente sanguínea. O que pode acontecer, por exemplo, vamos imaginar que a gente vai passar o fio dental e machucamos a gengiva, cortamos a gengiva, as bactérias caíram na corrente sanguínea. Isso vai gerar uma bacteremia transitória, porque quando essas bactérias passarem pelo baço, os macrófagos do baço vão removê-las da corrente sanguínea, certo? Então, o que é comum é bacteremia transitória. O sangue não é habitualmente habitado por micro-organismos. Então, se existir
Periodicamente micro-organismos na corrente sanguínea, isso é muito perigoso, porque esses micro-organismos podem se espalhar pelo corpo, gerando uma septicemia. Uma outra maneira que se dá o diagnóstico é o ecocardiograma, onde o médico vai perceber que existe aí alterações no funcionamento das válvulas cardíacas. Então, como nós já vimos, as bactérias da bolsa periodontal, agora vamos falar de bactéria, né? Bactérias que estão na lesão periapical poderão cair na corrente sanguínea, se instalar nas válvulas cardíacas e originar, então, a endocardite infecciosa. Em que momentos, então, essas bacteremias de pacientes que têm bolsa periodontal podem ocorrer? Pode acontecer, por exemplo, no momento que eles escovam, que usa fio dental, que mastiga e que faz raspagem. Lembrando que essa bacteremia é transitória. Essas bactérias serão removidas da corrente sanguínea quando elas passarem pelo baço. O grande problema é indivíduos que possuem lesões na válvula cardíaca, porque as bactérias, quando elas passarem por ali, elas poderão se instalar e proliferar nessas válvulas. Então, quando o paciente fala para a gente que ele tem, por exemplo, um histórico de febre reumática ou qualquer lesão cardíaca, a gente precisa estudar se esse paciente tem risco para desenvolver endocardite. Então, em quais procedimentos odontológicos esse risco é real? Em casos que envolvam sangramento, como extrações dentárias, os procedimentos periodontais, seja raspagem, seja cirurgia, seja sondagem, uma instrumentação endodôntica, mas além do ápice, em cirurgias de implante e até em colocação de bandas ortodônticas que geram sangramento. Então, resumindo, qualquer procedimento que gere sangramento intenso. Só um lembrete, anestesia comum, anestesia infiltrativa, não está relacionada com esse procedimento de risco. Então, essas bactérias, como eu já disse para você, as bactérias do biofilme, elas têm capacidade de aderência às superfícies, inclusive capacidade de aderência à fibrina. Se elas caírem na corrente sanguínea, muitas delas terão capacidade, habilidade de colonizar a válvula cardíaca, como os streptococcus orais. Então, eles começam a proliferar na válvula cardíaca, formando as chamadas vegetações bacterianas. Então, a gente tem aqui no desenho uma válvula cardíaca normal e aqui uma válvula infectada com essas vegetações, com essa proliferação de bactérias. É interessante que o sangue, quando passar por aqui, ele poderá deslocar as bactérias do lugar, gerando nova bacteremia. Então, essas bactérias podem até parar em outros tecidos, no cérebro, no pulmão, no fígado, né? Voltando então lá nas vegetações, essas bactérias produzem enzimas, produzem toxinas, que vão cada vez mais destruir a válvula cardíaca e ela vai perdendo a sua função, gerando insuficiência cardíaca. Então aqui uma peça, né, anatômica, aonde tem justamente marca essa destruição da válvula cardíaca relacionada com endocardite. Tudo que foi aqui representado com a linha azul é a área da válvula que foi perdida. O tratamento odontológico, então, nesses pacientes, você precisa fazer a profilaxia antibiótica para evitar a endocardite. Preste bem atenção que nós estamos falando de profilaxia da endocardite. Nós não estamos falando de antibiótico terapia. Existe antibiótico terapia que é realizada após, por exemplo, um procedimento cirúrgico, onde perdeu bastante osso, alguma coisa assim. Aí o dentista receita lá um antibiótico por 7 dias, a pessoa toma de 8 a 8 horas, não sei o quê. Isso é antibiótico terapia. Eu estou falando agora de profilaxia da endocardite. É dado, então, uma dose grande de antibióticos 1 hora antes do procedimento. Então, se o procedimento que gera sangramento for a 8 horas,
às 7 horas o paciente vai tomar o medicamento. A ideia é que quando as bactérias caem na corrente sanguínea, já esteja uma dose, né, interessante do antibiótico na corrente sanguínea, que já vai propiciando a morte bacteriana. Tá? Então, no caso, o mais comum é a amoxicilina 2 gramas, 1 hora antes do procedimento. Cada comprimido da amoxicilina tem 500 miligramas. Então, o indivíduo vai tomar quatro comprimidos 1 hora antes do procedimento e não toma mais depois. Não toma mais amoxicilina depois do procedimento. Quem é alérgico à penicilina, clindamicina 600 miligramas ou azitromicina 500 miligramas ou cefalexina 2 gramas 1 hora antes do procedimento. Certo? A segunda situação que nós vamos falar de complicações de focos infecciosos orais é o infarto do miocárdio. Né? Nós já sabemos que fatores de risco para o infarto é hipertensão, alta taxa de gordura, de triglicerídeos, diabetes. E desde 1998, a Academia Americana de Periodontia já fala da doença periodontal como um fator de risco para o infarto do miocárdio. Né? O que gera o infarto do miocárdio? Lembrando que toda a irrigação do músculo cardíaco é através das coronárias. É interessante que todo o sangue passa por dentro do coração, mas ele é nutrido pelas artérias coronárias. Essas artérias coronárias, então, podem sofrer uma inflamação na sua parede, formando uma placa de gordura que é conhecida como ateroma, que vai obstruindo a luz do vaso. Como o fluxo sanguíneo aqui vai ficar mais complicado, pode lesionar o endotélio, essa camada superficial do vaso. E isso vai propiciar a formação, o acúmulo de plaquetas, de fibrina, né? E vai formar, então, o trombo, que é a trombose. Então, aqui você vê, nesse processo de formação de ateroma, que vai existir uma inflamação na parede do vaso, existe aqui, então, cada vez mais a diminuição da luz do vaso, cada vez menos sangue chega na musculatura cardíaca, que poderão sofrer necrose, morrer, e aí é o infarto do miocárdio. Como é que as bactérias da bolsa periodontal, da periodontite, estariam relacionadas com isso? Ou as bactérias propriamente ditas, lembrando que elas são gram-negativas, elas caem na corrente sanguínea, se aderem ao epitélio das coronárias e ali provocam inflamação. Ou elas mandam o recado, né? Então, o LPS, lembra que essas bactérias gram-negativas têm essa endotoxina, que é o LPS, quando elas morrem, esse LPS cai na corrente sanguínea e vai chegar até as coronárias, provocando essa inflamação na parede dos vasos, que vai formar, então, os ateromas e, na sequência, os trombos, que levam ao infarto do miocárdio. Num estudo genético em 2000, né, com 50 ateromas, foi isolado material genético de porfiromonas gingivales, do AA e da Prevotella intermédia, ou seja, todas as bactérias periodontopatogênicas. Uma outra situação extremamente interessante é a relação que existe entre gestantes com periodontite e o nascimento de bebê prematuro. Só um comentário. No momento do parto, né, o útero precisa contrair. Então, vai acumular na região do útero citocinas como IL-1, TNF e prostaglandina, que vão provocar a contração da musculatura do útero e, portanto, o nascimento da criança. Mas nós temos que lembrar o seguinte: a periodontite é uma doença crônica. O LPS das gram-negativas, nós já vimos isso na aula de microbiologia da doença periodontal. O LPS age em macrófago e o macrófago lá da gengiva vai liberar muita citocina e prostaglandina. A citocina e os mediadores químicos podem cair, então, na corrente sanguínea e parar no útero e provocar a contração uterina
antes de ter completado o tempo normal de gestação, ocorrendo, então, a antecipação do parto e, portanto, o nascimento de bebês prematuros. Isso foi comprovado em 1996, com um trabalho onde 93 mulheres com periodontites severas, todas tiveram nascimento de bebês prematuros, com menos de 2,5 kg. Então, é importante que o tratamento odontológico e a prevenção de gengivite e periodontite ocorra na gestante. A gestante pode passar no atendimento odontológico, principalmente no segundo trimestre da gestação, para controlar justamente aí o quadro da inflamação da gengiva. Uma outra situação, né, o que se tem certeza é que o diabetes, agora a relação diabetes, doença periodontal, certo? O que é comprovado é que diabetes prejudica o quadro da doença periodontal, né? Então, você imagina um indivíduo diabético com a glicemia descompensada, então tem glicose em excesso no sangue, mas tem glicose em excesso também no tecido. Então, o que vai acontecer? Essa glicose em excesso, ela vai se ligar aos receptores celulares. Então, o neutrófilo, que tudo na célula é molécula de superfície, tudo na célula é receptor celular. O macrófago não consegue trabalhar direito, o fibroblasto não consegue trabalhar direito, então tem problema na cicatrização. O neutrófilo não consegue trabalhar direito, o linfócito não consegue trabalhar direito, então o diabético tem também problema na resposta imune, né? Mas existe um certo tempo que eles tentam também relacionar a doença periodontal prejudicando o controle glicêmico do diabetes. Então, como a doença periodontal é uma infecção crônica, ela poderia interferir no controle do diabetes, no controle da glicemia do diabetes, né? Se está comprovado ou não, o interessante é que o diabético precisa fazer tratamento periodontal. Quem sabe, né, se melhora o quadro dele, ele consegue então viver melhor e prevenir todos os problemas futuros do diabético. Teve um trabalho interessante de 96 que trabalhou com índios nos Estados Unidos, no Arizona, que era a comunidade com maior prevalência de diabetes tipo 2. Né? Eles trabalharam então com 85 índios diabéticos com periodontites. Eu não vou entrar em detalhe, mas eram vários grupos, teve grupo que tomou até antibiótico. E eles não. Qual era o controle que eles fizeram? Eles não fizeram o controle do açúcar no sangue, da glicemia. Porque o controle glicêmico, às vezes, ele mostra muito pouco como está o comportamento do diabetes do paciente. Eles pegaram como parâmetro a hemoglobina glicada, né? Porque ela mostra com mais tempo o quanto de açúcar tem no sangue daquela pessoa. Né? Que a hemoglobina também vai ficar com essa glicose ligada a ela, hemoglobina glicada. Ou seja, se a hemoglobina glicada estiver certo, quer dizer que o diabetes está controlado. E aí eles perceberam que após o tratamento periodontal, houve uma redução nesse parâmetro que era da hemoglobina glicolizada ou glicada. Certo? Então termino aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.